E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos, podemos começar? Então vamos lá. O sucessor de Arthur Bernardes na presidência da República foi Washington Luiz. Carioca de nascimento, mas com toda a carreira política feita em São Paulo, era considerado moderno. E sua passagem pelo governo da capital paulista e do estado de São Paulo foi marcada pelo desenvolvimento de processos de racionalização administrativa e gerenciamento técnico-científico, dando impulso à historiografia, museologia, ciências sociais, estatísticas, censos, além de diversas manifestações esportivas e culturais. Como prefeito, havia colocado o Teatro Municipal à disposição da realização da Semana de Arte Moderna, em 1922. Representava as oligarquias, mas não tinha dificuldade em dialogar com a população em geral, por mais unilateral que fosse o diálogo. Decretou o fim do estado de sítio, mantido quase ininterruptamente durante o mandato de Arthur Bernardes. Decretou também o fechamento de prisões destinadas a presos políticos e o restabelecimento da liberdade de imprensa. Não concedeu, no entanto, anistia política e, por meio da lei celerada, acabou com a recém-instaurada liberdade de imprensa de 1927. Sob o pretexto de combater o comunismo, a lei chegava a prever pena de prisão para os responsáveis por delitos ideológicos. Washington Luiz lançou um plano nacional de construção de estradas de rodagem. Governar é abrir estradas, era o seu lema. Contudo, seu principal objetivo de governo envolvia uma reforma monetária e financeira. Tratava-se da tentativa de montar um enorme depósito em ouro que pudesse servir como lastro para a moeda brasileira, fortalecendo-a perante as moedas estrangeiras. O Brasil, nesse momento, sofria os efeitos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que você vai ver numa aula aqui para frente. A economia mundial sofreu um forte abalo, dando início à Grande Depressão e à ruína da economia norte-americana. A produção industrial dos Estados Unidos caiu drasticamente, o desemprego se expandiu. Para o Brasil, uma das consequências mais graves foi a queda dos preços do café no mercado internacional. Os cafeicultores, como de hábito, procuraram salvação no governo federal. Mas Washington Luiz negou qualquer auxílio, argumentando que a queda nos preços do café seria compensada pelo aumento no volume das exportações, o que não aconteceu. A atitude do presidente gerou uma grande insatisfação entre os cafeicultores paulistas, sua principal base de sustentação. Não se pode dizer que os cafeicultores tenham passado, a partir de então, a fazer oposição ao governador. No entanto, sua disposição em defendê-lo diminuiu, e muito, principalmente no caso de golpe ou uma eventual revolução. Para concorrer às eleições presidenciais de 1930, Washington Luiz indicou outro candidato paulista, Júlio Prestes, contrariando os princípios da política do café com leite e desgostando profundamente a oligarquia mineira, que via no governador do estado, Antônio Carlos, o candidato natural à sucessão presidencial. Caminhava-se para mais um rompimento, e as eleições de março daquele ano foram realmente disputadas. Os mineiros formaram a Aliança Liberal, uma frente de oposição à candidatura oficial de Júlio Prestes. De início, ofereceram a vaga de candidato a presidente aos gaúchos, que prontamente aceitaram, lançando o nome do seu governador de estado, Getúlio Vargas. Em seguida, ofereceram a candidatura à vice-presidência a um estado menor, a Paraíba, sendo indicado o governador João Pessoa, daquele estado, o candidato a vice. Naturalmente, por mais que fraudassem, os 3 estados não teriam como competir com os demais estados da República. Assim, a Aliança Liberal tentou atrair votos dos descontentes com o regime oligárquico, que a essa altura já não eram poucos. As propostas da Aliança Liberal conseguiram angariar o apoio de todo o eleitorado urbano, setores da burguesia, proletariado e as camadas médias. Os tenentes, frustrados em suas tentativas de derrubar o regime pela força, viram no apoio à aliança uma alternativa política para a ascensão ao poder. Finalmente, o Partido Democrático apoiou a aliança. Formado em São Paulo em 1926, o Partido Democrático defendia um programa liberal de âmbito nacional, reformista, incluindo em suas propostas o voto secreto. Em torno de Getúlio Vargas, em oposição à oligarquia dominante, agrupavam-se setores sociais díspares.
quando não francamente antagônicos. Os próprios tenentes, supostamente contrários ao regime oligárquico, estavam agora aliados a outros grupos oligárquicos. Para obter apoio dos tenentes, fortalecendo a luta contra o regime oligárquico, era fundamental para a aliança que Luiz Carlos Prestes, o principal líder tenentista, assumisse uma posição clara de apoio à candidatura de Getúlio Vargas. Com alguns sobreviventes da coluna que levou seu nome, Prestes permaneceu na Bolívia por um ano. No início de 1928, mudou-se para a Argentina, onde entrou em contato com outros líderes tenentistas exilados. Porém, antes de deixar a Bolívia, ele recebeu a visita de Astrogildo Pereira, um dirigente do PCB, que tentou sensibilizá-lo com as propostas do seu partido. Embora não tivesse mostrado interesse por essas propostas, Prestes iniciou a partir daí sua lenta guinada para a esquerda. Depois de algum tempo, o antigo líder tenentista acabou aderindo às ideias comunistas. Durante o prolongado exílio, o contato com líderes comunistas argentinos e uruguaios facilitou sua aproximação com esses ideais políticos. Procurado pela Aliança Liberal, Prestes repudiou a candidatura de Vargas e em seguida divulgou um manifesto, em maio de 1930. Nele constavam a rejeição ao programa da Aliança Liberal e a condenação dos dois grupos que disputavam as eleições, além da denúncia da submissão do país aos interesses do imperialismo inglês e norte-americano, então em luta pelo domínio da América Latina. A proposta de revolução agrária e anti-imperialista a ser realizada pela massa dos trabalhadores, a nacionalização das empresas estrangeiras, a anulação da dívida externa e o estabelecimento de um governo popular e democrático. Com o manifesto, Prestes rompia com os principais líderes tenentistas, sobretudo com Juarez Távora, que lhe respondeu violentamente às propostas. Por outro lado, ao incorporar as ideias marxistas, Prestes ofereceu ao tenentismo a possibilidade de ganhar ao mesmo tempo legitimação teórica e base social, características que o movimento jamais teve. As eleições ocorreram em 1º de março e resultaram em vitória do candidato da situação, Júlio Prestes. A princípio, os velhos líderes oligárquicos da Aliança Liberal, Borges de Medeiros, Antônio Carlos, Arthur Bernardes e João Pessoa, aceitaram o resultado. Buscando a própria sobrevivência política, reconheceram a vitória do candidato da situação e procuraram compor-se com um novo presidente. Entretanto, a geração mais jovem da aliança, formada por líderes gaúchos e mineiros como Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco e Francisco Campos, não aceitou os resultados e começou a falar em revolução. Os próprios tenentes retomaram o apelo às armas, apesar da ausência de Prestes, que na época divulgava seu manifesto. Finalmente esperava-se o apoio dos setores sociais urbanos a um eventual movimento armado. Em 26 de julho de 1930, ainda antes da posse do candidato eleito, João Pessoa, então candidato à vice-presidência, foi assassinado. O crime deveu-se a disputas locais paraibanas. No entanto, causou verdadeira comoção popular no país e serviu de estopim para o movimento revolucionário. Em meio à agitação popular, a frase do político mineiro Antônio Carlos pode caracterizar a Revolução de 1930 que se iniciava. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Diante da inevitabilidade da revolução, as elites assumiram a liderança para que ela não escapasse ao seu controle. Rearticulava-se então a Aliança Liberal, com a velha guarda e a ala jovem das oligarquias dissidentes, mais os tenentistas. Os combates tiveram início simultaneamente em Minas e no Rio Grande do Sul. Em 3 de outubro, Juarez Távora rebelou-se no Nordeste, tendo a Paraíba como foco de irradiação. A maior parte da força revolucionária, sob o comando do então coronel Góes Monteiro, concentrava-se no sul do país, onde os contingentes do exército eram mais fortes. De lá, marcharam para o Rio de Janeiro, passando por São Paulo, onde esperavam os combates decisivos. No entanto, a motivação paulista, como você já sabe, era bem pequena. Pegar em armas para salvar os últimos dias do governo Washington Luiz parecia um esforço demasiado para os cafeicultores paulistas, bastante abalados pela continuidade da crise econômica. Por fim, em 24 de outubro, o alto comando das Forças Armadas no Rio de Janeiro deu o golpe de misericórdia no governo. Os generais Tasso Fragoso e Mena Barreto, mais o almirante Isaías Noronha, lideraram o movimento que depois Washington Luiz impediu a posse de Júlio Prestes. A revolução havia triunfado.
Mais alguns dias e Getúlio Vargas chegaria ao Rio de Janeiro, onde seria empossado presidente provisório da República. Para a historiografia tradicional, a chegada de Vargas ao poder costuma ser descrita como uma revolução. Mas existe uma visão mais recente que considera que o movimento de 30 teria sido uma reação, ou seja, uma rearticulação das forças no sentido de barrar forças sociais que se organizavam e ganhavam impulso. Seja como for, a revolução não chegou a representar um rompimento decisivo na história do país, uma vez que a permanência de pessoas e grupos ligados ao velho esquema oligárquico era marcante. A própria ascensão de Vargas demonstrava essa característica. No entanto, apesar desse perfil, ela significou uma mudança na base social brasileira. Até então, desde a independência, os sucessivos governos brasileiros representavam os interesses de uma única categoria socioeconômica, fosse a aristocracia rural escravocrata do Império, fosse a oligarquia cafieira dos primeiros anos da República. Agora, o novo governo representava vários grupos distintos, como as oligarquias dissidentes, os setores urbanos e os tenentistas, aparentemente vitoriosos dentro das Forças Armadas. Assim, uma das principais funções, se não a principal de Getúlio Vargas, seria de manter a aliança que havia tornado possível o advento do seu governo. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até mais.